a saber que não somos os únicos a sofrer. E esse capítulo nos explica o porquê do sofrimento. Ele não fala de sofrimento, ele fala de como passar por esse sofrimento. Ele nos explica, ele nos traz um quentinho para o coração. Então, quem não leu ainda esse capítulo, eu convido vocês a lerem em casa, porque vai ficar muito mais claro os resgates, as dores, os desafios que a gente passa aqui na encarnação. E o tema específico é resiliência e resignação. Então hoje a gente vai falar do bem sofrer. Será que existe isso? Bem sofrer? Eu vou iniciar lendo a primeira passagem de Jesus, mas a gente se baseia, né, na palestra em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. E então sempre é bom trazer a passagem de Jesus para nos situar, né? Então só vou ler só o item 1, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Bem-aventurados significa felizes. Felizes os que sofrem, felizes os aflitos. E aí a gente pensa, poxa, como é que a gente vai ser feliz sofrendo, né? Parece muito impossível isso. E essa parte faz parte das bem-aventuranças, que é o Sermão da Montanha de Jesus, que é uma passagem tão importante, que até Gandhi, que não era cristão, disse que podia se perder todos os livros sacros da humanidade, e se sobrasse só o Sermão da Montanha, a gente tinha tudo. Então, são passagens muito importantes e Kardec separou e fala por capítulo dessa passagem. E o mais bacana é que depois desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 6 é o Cristo Consolador, dizendo que quem nos consola, quem anda com a gente, quem carrega o fardo junto, é Ele, é Jesus. Ele se coloca nessa posição de nos dar esse auxílio. Mas eu vou iniciar, antes da gente entrar no tema resiliência e resignação, eu vou iniciar contando uma história do Nelson Mandela. Esse cara que foi um advogado, um grande lutador dos direitos humanos na África do Sul, foi preso e foi condenado à prisão perpétua, porque nessa época a África do Sul era colonizada. E eles resolveram que ele estava incomodando com a questão, porque na época tinha o apartheid na África do Sul. O apartheid era uma segregação racial, onde os negros não podiam se misturar com os brancos. Os negros não podiam votar, tinha que ser tudo separado. E Mandela lutava pelos direitos humanos de todos serem iguais, de todos terem os mesmos direitos, de uma cor de pele não fazer diferença. Afinal, é só uma cor de pele. Mas ele começou a incomodar essas pessoas que estavam no poder, porque a África do Sul foi colonizada pelos portugueses, pelos ingleses e pelos holandeses. Então, ele foi condenado à prisão perpétua. Ficou numa cela pequena, e conseguiu depois sair de lá, quando resolveram que isso precisava acabar, né? Foi feito até campanhas em prol dele. Ele foi solto depois de 27 anos de prisão. E ele saiu de lá, depois desses 27 anos, onde ele lutava pelo povo dele, lutava pela igualdade, e conseguiu ainda ser o presidente daquele país.
e conseguiu ganhar mais de 250 prêmios, incluindo o da Paz, me esqueci agora, Prêmio Nobel da Paz, isso aí, valeu. Prêmio Nobel da Paz, ele ganhou. Então vocês pensem no sofrimento que esse homem passou, longe da família, preso, com a liberdade dele privada, né? E ele conseguiu a superação, ele suportou aquele momento difícil da vida dele e conseguiu superar aquele momento e ainda dar a volta por cima. Aí a gente pensa assim, quando a gente está no meio, no olho do furacão, no meio do sofrimento, a gente pensa que não tem mais nada, que não tem luz no fim do túnel. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, se a gente souber suportar, o que será que nos espera ali na frente? Pensem em Mandela, esperava prêmios, presidência, o fim do apartheid, ele conseguiu o que ele queria. E tudo é uma questão de como a gente se posiciona perante esse sofrimento. Ele não desistiu, ele suportou. E tem uma frase interessantíssima que eu vou ler porque tem que ser na íntegra, tá? Que ele falou: quando saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Eu chego a me arrepiar. Porque o quanto que a gente se prende e fica preso numa dor pelas nossas próprias emoções, pelos nossos próprios sentimentos. Ele entendeu que quando ele saísse pelaquele portão, ele tinha que deixar tudo aquilo para trás e começar do zero. Ele tinha conseguido, ele tinha suportado, ele tinha saído dali. E aí, vamos entrar no tema, resignação. O que é a resignação? É o bem sofrer. E o que é o bem sofrer? A resignação, basicamente, é aceitação. Mas não é uma aceitação assim, tá, esse sofrimento veio para mim, eu não tenho o que fazer, eu aceito e me coloco numa zona de conforto. Como não tenho o que fazer, eu vou ficar nesse sofrimento. Não. A resignação é uma aceitação que vem aqui, ó, do coração. Porque é uma aceitação que está unida e de mãos dadas com a fé e com a confiança. Sabendo que Deus é Pai, bom e justo. E sendo um Pai bom e justo, Ele está fazendo o melhor por nós. Mesmo que esse melhor, do nosso ponto de vista, seja doloroso. Mesmo que a gente precise passar por uma dor profunda. Mas a gente tem que confiar de que há um propósito para aquilo. E esse capítulo 5, ele nos explica que muito do que a gente passa é dessa própria encarnação, pelas nossas próprias escolhas. Nós vamos fazendo escolhas que entendemos ser as melhores e as corretas, mas acabamos nos equivocando. Porque a nossa caminhada é assim, é imprevista, não tem garantia. E a gente vai fazendo escolhas. E essas escolhas podem pegar caminhos que são mais esburacados, mais tortuosos, e vão trazer dores para nós. Também podemos ter vindo em famílias mais difíceis, onde a convivência é complicada e que também vamos passar por dores. Mas a gente tem que entender, nós que estamos aqui numa casa espírita, que a gente não veio para o lar errado, nem com as pessoas erradas. Nós estamos no lugar certo para fazer os resgates certos com as pessoas certas. Então é esse entendimento que a gente tem que ter. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas é diferente a gente buscar um entendimento, buscar o para que eu estou passando isso, buscar suportar este momento difícil,
sabendo que não somos os únicos a sofrer no mundo, porque quando a gente está num sofrimento, a gente tem a sensação que é só a gente que sofre. Ninguém mais sofre no mundo, o nosso problema é o pior, é o maior. Mas, se nós pararmos para pensar racionalmente, sem envolver os sentimentos, a gente entende que as pessoas passam por dificuldades muito parecidas como humanidade. Doenças, perdas. Porque só passando por coisas parecidas é que a gente vai conseguir entender uns aos outros. É que a gente vai conseguir ter empatia, compaixão. Então a gente não consegue, porque sem eu ter passado, eu tenho dificuldade de entender o que vocês passam. Por mais que eu fique com pena, né, sinta piedade pelo que a pessoa está passando, mas se eu não passei, eu de verdade não sei como é passar por aquilo ali. Por isso que a gente diz, não julga a caminhada do outro se tu não está usando o sapatinho dele e fazendo o percurso. Porque só ele sabe o quanto dói, o quanto faz calo aquele sapato. E nenhuma dor é inválida. Não existe uma dor, a gente fala, né, de que algumas dores são as piores, e pode até ser. Mas, mesmo que uma pessoa tenha uma dor que a gente acha boba, do nosso ponto de vista, porque é a partir do nosso ponto de vista, mas para a pessoa não é boba, para a pessoa é dor, e a gente tem que respeitar. Então, a resignação é esse aceitar, tá, ok, eu tenho que passar por isso, é um momento de crise na minha vida, tá difícil, eu tenho que suportar este momento porque eu sei que vai passar e que mais à frente algo novo vai vir para me renovar. Então é buscar essa caminhada entendendo que não é para sempre. E aí um exemplo bem bacana é Deus é nosso Pai. E a gente sabe pelo livro dos Espíritos que Ele é a causa primária de tudo. A gente sabe também que Ele é bom e justo. Tudo isso na doutrina espírita. Jesus nos disse isso. Se a gente sabe tudo isso, a gente traz para o nosso micro, né? Porque o macro reflete o micro. Traz para nós um pai, uma mãe. Ela ama o filho, incondicionalmente. Nós amamos nossos filhos incondicionalmente, não é verdade? Quando nossos filhos saem da linha, fazem uma coisa que não era para ter feito, desobedecem, muitas vezes a gente não tem que dar um castigo para o nosso filho? Sim. E não é porque a gente não ama o filho, a gente ama. E não é porque a gente é injusto. Não, a gente quer educar esse filho. É uma questão até de justiça. Que a gente quer que ele seja, cresça, né? Se forme uma boa pessoa, uma pessoa de caráter. Assim é Deus com a gente. Ele não está se vingando da gente porque a gente fez algo errado. Ele não é ruim, punitivo. Não, ele é educativo. Não é Deus que nos pune. Nós apenas colhemos resultados dos nossos próprios atos, do nosso próprio plantio. Aí eu já vi os balõezinhos aí na cabecinha de vocês dizendo, tá, mas eu não fiz nada grave nessa vida para estar passando o que eu estou passando. E aí esse capítulo diz, se a causa não é nessa existência, que eu disse a maioria é porque a gente vai se equivocando, sim, vai se perdendo e vai causando dor na gente e dor em quem está na volta. Mas, se a gente está andando na linha, está legal, não tem motivo para estar passando pelo que está passando, né? Do nosso ponto de vista, não sei por que eu estou passando por isso nessa existência. Eu sou uma pessoa bacana, busco estar sempre fazendo bem, mas estou passando por uma dificuldade, essa causa é de uma existência anterior. Ah, mas eu nem sei quem eu fui lá na outra existência, nem o que eu fiz, o que eu tenho que estar com isso agora. Nós somos os mesmos em todas as nossas existências. Nós temos uma vida com várias existências.
E nós somos o mesmo espírito passando por essas existências. E nessas várias existências nós vamos plantando as nossas sementes. Criando afetos, criando desafetos. E isso tudo vai vindo depois ao longo do caminho. E Deus é tão bom e tão justo que Ele vai colocando no nosso caminhar conforme a gente suporta.